Olá, eu sou o professor Ranieri Aguiar e hoje eu vou falar para você sobre o metabolismo e a reprodução das bactérias. Então vem comigo com mais biologia para você. Primeiro a gente tem que entender o que é o metabolismo. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que acontecem dentro das células, onde um organismo ele pode obter sua energia através da energia do sol, pode ser através de compostos orgânicos, pode ser através de compostos inorgânicos. Então, como é que funciona o metabolismo de uma bactéria? Entre as bactérias que fazem fotossíntese, existem as bactérias fotoautotróficas e as bactérias fotoheterotróficas. As bactérias fotoautotróficas, elas utilizam a luz e o CO2 para então fazer a fotossíntese. Portanto, elas conseguem produzir o seu alimento através da luz e através também do CO2. Essas bactérias são representadas pelas chamadas sulfobactérias. Entre as bactérias fotoheterotróficas, nós vamos encontrar as pseudomonas, que vai utilizar a luz, mas utiliza também os compostos orgânicos. Por isso que elas são chamadas de fotoheterotróficas. Entre as bactérias quimiosintetizantes, a gente vai encontrar as bactérias quimioautotróficas e as bactérias quimioheterotróficas. Entre as quimioautotróficas, a gente vai encontrar, por exemplo, a bactéria Nitrobacter, que vai utilizar os elétrons energéticos e também vai utilizar os compostos inorgânicos, como o gás CO2. Entre as bactérias quimioheterotróficas, nós vamos encontrar as bactérias decompositoras e também as bactérias que são parasitas, que utilizam elétrons energéticos de compostos orgânicos. Por isso que existe aí essa diferença entre as bactérias quimioautotróficas e as bactérias quimioheterotróficas. Bem, a gente precisa saber que as bactérias heterotróficas, elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. Aquelas que são aeróbias, elas precisam do oxigênio para produzir a sua energia para realizar o seu metabolismo. Enquanto aquelas que são anaeróbias, elas não precisam do oxigênio. Inclusive, entre as anaeróbias, existem aquelas que são facultativas e aquelas que são estritas ou obrigatórias. As chamadas facultativas, elas tanto faz elas estarem na presença do oxigênio como não, que elas vão conseguir sobreviver e vão conseguir, portanto, fazer o seu metabolismo. Elas podem fazer respiração ou fermentação. No entanto, aquelas que são bactérias anaeróbias obrigatórias ou estritas, elas não conseguem resistir quando o oxigênio está presente, ou seja, elas não sobrevivem e, portanto, não vão conseguir fazer o seu metabolismo. Essas aí são chamadas de bactérias anaeróbias estritas ou obrigatórias, que é o caso da bactéria que causa o tétano. Com relação à reprodução das bactérias, as bactérias podem fazer reprodução assexuada e podem também fazer a recombinação gênica. No caso da reprodução assexuada, a bactéria faz a chamada divisão binária, também conhecida como bipartição ou cisparidade, que é quando uma bactéria se divide em duas bactérias. Você tem aqui uma bactéria-mãe, que acaba originando duas bactérias filhas, idênticas à bactéria-mãe. Portanto, não há troca de material genético, ou seja, as bactérias formadas, elas vão ser chamadas de clones.
Esse tipo de reprodução não pode ser considerada uma mitose, porque muita gente pode confundir a divisão binária como uma mitose, porque na mitose a célula origina duas células filhas também idênticas. Só que no caso da mitose, ali vai acontecer a divisão dos núcleos. E no caso da bactéria, a gente já sabe que a bactéria não apresenta um núcleo definido. Então a gente não pode dizer que a divisão binária é a mesma coisa de mitose. Em relação à recombinação gênica, a bactéria pode fazer três tipos: a chamada transformação, a transdução e a conjugação. No caso da transformação, a bactéria vai absorver o material genético de bactérias mortas que se encontram no ambiente, que se encontram no meio, e isso é chamado de transformação. No caso da transdução, a bactéria recebe o DNA de um vírus chamado bacteriófago. E esse vírus, quando ele sai dessa bactéria, ao romper essa bactéria, quando essa bactéria sofrer a lise, o vírus vai acabar infectando outras bactérias, levando também o DNA dessa bactéria que ele infectou. Portanto, as bactérias que serão infectadas por esse vírus chamado de bacteriófago vão receber genes de outras bactérias. Portanto, vai haver também uma mistura de genes, no caso aí da transdução. E na conjugação você tem uma bactéria que transfere material genético para outra bactéria por meio de uma estrutura que ela possui chamada de pile. E aí, portanto, vai existir também uma mistura de genes. Aí então você tem esses três tipos, de recombinação genética, que é a transformação, a transdução e a conjugação. É isso, pessoal. Eu falei sobre o metabolismo e sobre a reprodução das bactérias. Deixa aí o seu like, faça o seu comentário e se inscreva no meu canal. Um abraço para você e até a próxima com mais biologia para você.